Tá aí o que você queria? Será que agora? Será que a gente vai terminar todo o Estatuto do Servidor neste vídeo? Espero que sim, vamos lá. Vamos para o artigo 291 do Estatuto do Servidor. Ó, quando no curso do procedimento surgirem fatos novos, imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração ou, caso conveniente, aditada a portaria reabrindo-se a oportunidade de defesa. Então vamos lá. Aqui a gente está diante de uma situação, de um cenário em que durante as investigações, ou durante o procedimento, vamos colocar assim, ó, durante o procedimento surgem fatos novos sobre as condutas. Eu vou até colocar assim, ó, surgem fatos novos em relação ao acusado. Neste caso, abrem-se duas opções. Abertura de novo procedimento. E neste caso, o servidor responde por dois processos: o atual e o novo processo, certo? Ou então, o que pode acontecer é possível, em vez de instaurar outro processo, que se faça com todas as aspas, hein, a emenda ou aditamento da portaria para que já conste na portaria este fato novo e seja reaberto o prazo para a defesa. Do ponto de vista de economia, né, parece-me que essa aqui acaba sendo até melhor, na economia processual, né? Então você já está com o réu ali, você já está com o processo instaurado. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a portaria. Olha, o servidor estava respondendo pelo fato A. Surgiu um fato novo agora. Vamos aproveitar que ele já está com o advogado, que ele já está com as testemunhas, que ele já está sendo processado. Vamos colocar na portaria um fato novo. Então a gente adita, faz uma, entre aspas, uma emenda a essa portaria, e aí o que se faz? Abre-se de novo o prazo para a defesa. Mas são duas possibilidades, tá? Então, ó, quando no curso é no andamento, tá? Durante o procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, imputáveis aqui fatos dos quais o acusado pode ser responsabilizado, tá? Responsabilizado. Então, surgindo esses fatos novos, pode ser promovida. Então, vou colocar entre parênteses aqui, a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou 2, caso conveniente, aditada a portaria reabrindo-se oportunidade de defesa, tá? Então, não existe uma resposta fixa. O que vai ser feito se surgirem fatos novos em relação ao servidor? Opa, a gente tem duas possibilidades. A primeira delas, vamos ficar só com esse processo aqui e a gente abre um novo. Essa é a opção 1. Outra opção, vamos pegar esse mesmo processo, vamos já colocar na mesma portaria, vamos fazer ali algumas modificações e vamos abrir o prazo para que o acusado se defenda de novo, porque agora ele vai estar fazendo a defesa também do fato novo. Então essa é uma possibilidade também. Então são essas duas chances que existem. Tá? Então é interessante isso, por quê? Porque você pode ter uma questão de concurso que diga que, eu vou até dizer aqui para você como é que isso poderia constar para você. Ó, a superveniência de fatos novos ensejará. Então, superveniência de fatos novos, o que é? Quando no curso do procedimento surgirem fatos novos. Então, superveniência é o surgimento, tá? Essa é uma expressão que os examinadores gostam muito. A superveniência de fatos novos significa o surgimento de fatos novos ensejará. Aí você tem opção 1, novo processo, e opção 2, aditamento da portaria no mesmo processo. Tá? Só que daí agora o cara, ao invés de estar respondendo por um processo só, ele já está, por um fato só, em verdade, ele está respondendo por 2 fatos. Tá? Então isso é uma questão importante, 291. 292, encerrada a fase probatória, ou seja, aqui você poderia ter também a seguinte expressão: encerrada a instrução processual, porque instrução processual o que é?
é você produzir as provas. Então, encerrada a fase de provas, encerrada a instrução processual, dar-se-á à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais no prazo de 7 dias. Tá? Então, importante, terminou, olha só que coisa, né? Terminou a instrução, abre-se prazo para alegações finais da defesa pelo prazo, vamos colocar assim, pelo prazo de 7 dias. Tá? Terminou a instrução, tá passando um avião aqui, hein? Fazer o quê, né? Então olha só vou colocar em itálico aqui para você diferenciar que é o meu comentário aqui daquilo que eu estou fazendo aqui nos artigos, né? Então, é isso, terminou a fase probatória, terminou a instrução, abre-se prazo para alegações finais da defesa pelo prazo de 7 dias. Não apresentadas as alegações finais, então, imagina que o acusado não apresentou. O que vai acontecer? O presidente designará advogado dativo, assinando-lhe, quando você fala de assinar prazo, no direito é concedendo, tá? Assinar aqui é concedendo novo prazo para alegações finais, tá? Ou seja, se o acusado não apresentou alegações finais, o presidente nomeia defensor ou advogado. Professor, defensor e advogado, pode ser, são expressões sinônimas, tá? Defensor ou advogado dativo e é aberto novo prazo para alegações finais, tá? Então também bem tranquilo, não tem muito segredo esse inciso aqui não, tá? Então não apresentou a mesma coisa, o cara não apresentou nem a defesa, já tem o defensor dativo, as alegações finais em que você vai fazer uma consideração final sobre todo o processo, é claro, se o cara não apresentar, vai ser nomeado um advogado dativo, tá? 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10 dias contados da apresentação das alegações finais. Então, olha só. O 293 fala sobre a apresentação de um relatório, certo? Relatório, entre aspas, a gente vai fazer aqui, como se eu dissesse para você, a indicação de um resumo do que aconteceu no processo. Então, olha só. Relatório é um resumo do que foi feito durante o processo e além disso, né, vamos até complementar aqui, é um resumo do que foi feito durante o processo com a indicação do que poderia acontecer com o servidor, tá? Só que veja, eu quero que você já entenda uma coisa aqui. O relatório, que é eu vou colocar com muitas aspas, tá? Que é a conclusão da comissão processante. Então o relatório deve ser apresentado no prazo de 10 dias após a apresentação das alegações finais. Então, contados da apresentação das alegações finais significa após a apresentação de alegações finais. Beleza. Aí o caput do 293 já traz para a gente essa ideia. Ó. Então o relatório deve ser apresentado no prazo de 10 dias, contados da apresentação das alegações finais. Beleza. O parágrafo 1º começa a dizer o que é que precisa, o que é que pode ter o relatório. Ó, o relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas, então resumo, tá? Então as provas colhidas, as razões da defesa, ou seja, o que o defensor disse, propondo, então é um relatório propositivo. Então o relatório pode propor absolvição ou punição, indicando, neste caso, a pena que entender cabível. Então olha que coisa interessante, uma observação aqui importante para você. O relatório feito pela comissão terá um resumo do caso, com todas as provas produzidas, com as alegações das partes,
E também indicará uma proposta para condenação ou para absolvição do acusado, indicando ainda a pena que entende ser cabível. Então, olha, eu sugiro que seja feita a demissão. Eu sugiro que seja feita a demissão ao bem do serviço público. Tá? Então, isso precisaria estar constando. Então, olha que interessante. Então, o relatório não é só um resumo. É isso que eu quero que você entenda. O relatório não é só um resumo. O relatório vai conter também uma opinião da comissão. Olha que coisa interessante. Tá? Então, é uma coisa importante. Essa expressão aqui é importante, propondo absolvição ou punição. Por quê? Porque tem questão de concurso que diz assim: o relatório é meramente uma descrição dos fatos, não podendo haver sugestão de punição ou de absolvição. Errado. O relatório pode propor a absolvição ou a punição. Vai caber à autoridade resolver se vai acolher aquele relatório ou não. Desculpe. Mas o relatório pode conter uma opinião jurídica. O relatório pode e deve conter se o entendimento da comissão é para absolver ou para punir. Então, o que eu quero que você aqui fique esperto é que na sua questão de prova você pode ter uma questão dizendo o seguinte: o relatório deve descrever em relação a cada acusado as irregularidades imputadas, as provas colhidas, sendo vedada a proposição de absolvição ou punição. Não, é possível, é inclusive um requisito, deve haver a proposição de absolvição ou punição, tá? Então é isso que eu quero aqui que você tenha em mente, tá? Então o relatório pode e deve conter a proposta de absolvição ou de punição, tá? Parágrafo 2º, o relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse público. Então imagina o seguinte, que você teve um problema com relação à pontualidade do servidor, ao comparecimento do servidor. Então você tem um processo que está sendo instaurado contra o servidor, e aí o servidor se defende e diz o seguinte: olha, eu não apresentei o meu comparecimento, o meu registro de ponto aqui, porque na repartição pública estava sem o relógio de ponto. Então veja, o relatório pode conter também sugestão de quaisquer outras providências. Então pode ser que neste caso o relatório proponha que seja instalado um novo relógio de ponto na repartição pública, por exemplo. Tá? Então, o relatório deverá conter também a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Então seria, por exemplo, isso, né? Então você percebe que você tem uma falha, né? Você percebe que está acontecendo um erro, está acontecendo alguma coisa errada, você já pode propor à autoridade que sejam também adotadas medidas. Ó, o cara aqui vai ser punido ou não vai ser punido, mas tal coisa também já poderia estar acontecendo, tá? Então é uma sugestão que por vezes você só vai entender realmente alguma dificuldade ou alguma particularidade do serviço público durante um processo disciplinar. Às vezes, o servidor está sendo acusado de uma questão, de uma situação, e por vezes ele não tinha como cumprir aquilo de que ele está sendo cobrado. Então imagine que ele está sendo cobrado por uma situação e ele não consegue, é humanamente impossível que ele resolva certa situação. E aí durante o processo ele se defendeu, ele disse: olha, eu não consigo por causa disso, tem uma limitação disso aqui, tem um problema disso aqui. Então, no relatório, quando você vai fazer o relatório, como você vai ver também tudo que falou a defesa, ó, as razões da defesa precisam estar no relatório, significa que as pessoas leram o que o defensor disse, o que o advogado, o que o acusado disse. Então, o que o defensor e o acusado disseram. Né? Então, veja, são situações em que podem existir ali sugestões para providências a serem tomadas. Tá? Então, por isso. Tá? 294. Relatado, ou seja, terminado o relatório, o processo será encaminhado à autoridade que determinou a sua instauração. Então, depois do relatório, o processo será encaminhado para a autoridade que determinou sua instauração. Tá? Então é isso. Então a comissão faz lá o relatório, perfeito, sem maiores problemas, né? E encaminha isso para a autoridade que determinou a sua instauração. Tá? 295, recebendo o processo relatado, agora a gente está falando o que a autoridade que determinou a instauração vai fazer. Ó,
295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, olha que a gente tem prazos importantes aqui, hein? Então tem o prazo do relatório, que deve ser feito em 10 dias, e agora um prazo de 20 dias, que a autoridade deve proferir julgamento em 20 dias, ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento dos fatos. Então aqui, ó, vamos colocar aqui 2 prazos importantes. Então, 10 dias para a apresentação do relatório, contados da apresentação de alegações finais, e a gente tem um prazo, então, para comissão. Isso é feito pela comissão, né, processante. E 20 dias para julgamento ou determinação de diligências. Então, por que diligências? Às vezes a autoridade olha o relatório, vê todas as provas e diz o seguinte: cara, tá faltando prova aqui ainda. Tinha uma testemunha para ser ouvida. Eu acho que essa pessoa aqui deveria ter sido ouvida. Eu acho que tinha que ter vindo ao processo este documento, esta prova. Então, em 20 dias é o prazo para que seja feito o julgamento ou a determinação de diligências por parte da autoridade que instaurou o processo administrativo. Tá? Isso é o 295. Então, só lendo de novo: recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar. Então, proferir o julgamento está aqui, ou determinar a realização de diligência. Diligência seria neste caso. O cara acha que não está ainda suficiente para fazer um julgamento. O cara fala assim: pô, tá faltando coisa aqui ainda. Então ele pode determinar que isso volte para a comissão fazer uma nova coleta de provas, seja lá o que for, tá? Esse é o 295. 296. Determinada diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para o seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se no prazo de 5 dias. Então veja só. Feita a diligência, então vamos lá, diligência. 15 dias para ser concluída, e depois a defesa tem 5 dias para se manifestar sobre ela. Tá? Então, a determinada diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá o prazo de 15 dias. Então, a autoridade terá o prazo de 15 dias para o seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Tá? Então, a defesa... E veja, sempre a gente está falando do princípio do contraditório da defesa. Uma parte falou, então o Estado está falando, produzindo as provas, agora a defesa tem que se manifestar. Só que agora, como a defesa já apresentou suas alegações finais, o que a defesa vai fazer aqui agora é reforçar. Né? Ela vai, se for o caso, reforçar aquilo que ela já disse, né? E vai se manifestar dizendo o seguinte: olha, a prova que foi produzida na diligência, ela foi muito útil para elucidar tal e tal coisa, ou a prova que foi produzida aqui não serviu para nada. A defesa pode, a depender do que a defesa entender, ela pode dizer se aquela prova que foi determinada na diligência foi útil ou não foi, e ela vai ter o prazo de 5 dias para fazer isso, tá? Opa, deixa eu só resolver aqui, coloquei um Ctrl+O aqui, não, Ctrl+O é um arquivo novo, né? Mas é isso, então 296 é isso, a diligência tem 15 dias para ser concluída, e depois da diligência a defesa tem 5 dias para se manifestar sobre ela. 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las justificadamente dentro do prazo para julgamento à autoridade competente. Então veja só, pode ser que a autoridade que determinou o processo não tenha competência para aplicar as penalidades, porque descobriu no meio do processo algo mais grave. É isso que eu quero que você entenda. Neste caso, essa autoridade que agora se vê como não sendo capaz, sendo incompetente para aplicar a pena,
deve remeter o processo para a autoridade superior competente. Professor, mas como assim, ó? Se você se lembrar, vamos colocar aqui, ó, governador, certo? Vamos voltar lá, ó. Quem são as pessoas competentes para aplicar penalidades? Ó, governador, secretário de Estado, isso a gente já viu em alguns vídeos passados. Então pensa o seguinte, quem são as pessoas que têm competência? Essas aqui. Governador, secretário, chefe de gabinete, etc. Beleza, imagina que quem instaurou o processo foi aqui, ó, coordenador. Então esse cara pode aplicar a pena de suspensão até 60 dias. Mas imagina que ele percebe que o caso é de uma pena até 90 dias. Então ele, coordenador, não pode aplicar uma pena acima de 60 dias. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que mandar isso aqui para o chefe de gabinete. Tá? Então, essa é a questão importante. Então, se o cara que instaurou, ele perceber que... Porque veja, o cara só instaura, eu acho que isso você tem que ter muito bem firme na sua cabeça. O cara só instaura porque ele acha que a punição vai ser dentro do seu limite de atuação. Né? Então pensa o seguinte, o cara que é diretor de departamento e divisão, ele vai instaurar o quê? Uma penalidade, um processo em que ele acha que a penalidade vai ser de repreensão ou de suspensão até 30 dias. Por isso que ele instaura, porque ele fala assim, bom, isso aqui vai estar na minha alçada, então eu já vou instaurar isso aqui. Só que imagina que no meio do processo se descobre que o cara, na verdade, fez uma outra coisa. Na verdade, em vez de ser um caso de suspensão até 30 dias, era um caso de demissão. Pensa, né? Então, veja, é uma situação em que esse cara aqui não tem mais autoridade para ele mesmo aplicar a pena. O que ele faz? Ele passa a bola para quem pode aplicar a pena. Tá? Então, essa é a questão relevante aqui. Tá? Então, por isso que o artigo diz aqui, ele está dizendo claramente que se a gente estiver diante de uma situação em que a autoridade se percebe como sendo incompetente, como não tendo competência para aplicar a penalidade, ele manda isso para a autoridade competente. Tá? Então isso aqui é, claro, é o comentário, né? Mas vamos colocar aqui de novo, ó, só para a gente perceber. Ó, quando escaparem a sua alçada, então, ou seja, quando a autoridade não tiver mais competência, então quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração, então a autoridade que determinou a instauração do processo deverá propor o quê? A punição, justificadamente dentro do prazo para julgamento, à autoridade competente. Ou seja, é o que eu acabei de falar para você. O cara se percebe como não tendo competência. Por quê? Porque escapa à sua alçada. Então, escapar à alçada é igual... Escapar à alçada seria como a pessoa verificar que não tem competência para aplicar aquela pena. Então, quando escaparem à alçada as penalidades, essa autoridade, em vez de ela aplicar a pena, porque ela só pode aplicar até o seu limite, como ela não pode aplicar aquela pena, o que ele faz? Ele justifica o porquê que a pena tal deve ser aplicada e manda para a autoridade que tem competência para isso. Tá? Isso é o 297. 298. A autoridade que proferir a decisão examinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. Então, ó, a autoridade que proferir a decisão, então aqui é o cara que decidiu, independente se a gente está falando do artigo 297, 296, a pessoa, ou 295, aliás, mas a autoridade que realmente julgar, tá? Então a autoridade que efetivamente der a decisão, vai determinar os atos dela decorrentes e as providências. Ou seja, ó, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo, do exposto, julgo procedente a os pedidos condenatórios e determino a demissão do servidor fulano de tal a bem do serviço público. Determino ao setor de pessoal que proceda ao desligamento, determinando-se exame demissional
junto ao competente setor de saúde. Veja, então o cara julgou, ele deu a decisão, e além disso ele já dá outras providências. Então aqui neste caso, estou dando a título de exemplo, tá? Então aqui o cara julgou procedentes pedidos condenatórios, determinou a demissão do servidor a bem do serviço público, então ele decidiu. Só que também ele deu outras decisões, ó, determinou ao setor de pessoal que proceda ao desligamento, determinando esse exame demissional junto ao competente setor de saúde. Veja, isso aqui são coisas, eu tirei da minha cabeça isso aqui, mas só para você entender. Então ele deu a decisão e também os atos dela decorrentes e as providências. Então são essas providências, ó, demitiu o cara, então tem que fazer o exame, tem que fazer o desligamento, tem que fazer um monte de coisa, tá? Então essa é a questão importante, tá? Então esse é o 298. 299, simples, né? O 298 bem simples, né? 299. As decisões serão sempre, olha que palavra, né? Quando você está diante de uma prova e tem essa expressão sempre, você sempre fica esperto, né? Mas aqui realmente tem a expressão sempre, ó. Serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no registro funcional do servidor. Então, outro prazo aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos copiar aqui, porque acho sempre importante a gente fazer essa construção, tá? Amigos, estudar é isso, tá? É você começar a construir coisas, construir conhecimentos. Então vamos inserir aqui uma coluna à direita. Então aqui, ó, 8 dias para publicação da decisão no Diário Oficial, tá? Do Estado. Não, já. Acho importante a gente ter isso em mente, tá? Então serão publicadas sempre no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 dias, então deu a decisão, você tem 8 dias para publicar, beleza, bem como averbadas no registro funcional do servidor. Aqui poderia estar também no assentamento individual, que é a mesma expressão, né, o registro funcional do servidor. Tá? Artigo 300, vamos lá. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Então vamos lá. A gente já falou, vamos até colocar aqui, você sabe que para buscar é o Ctrl L, né? Então vamos colocar aqui, ó, secretário. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu acho que eu não... Será que eu não fiz? Eu acho que eu apenas falei, né, sobre o secretário. Secretário. Não atua como secretário. Tá, mas vamos lá. O que é o secretário? Eu imagino que eu tenha falado isso no vídeo. O secretário vai ser um servidor que vai ser o responsável. Vamos colocar aqui, ó. O secretário será um servidor responsável por fazer a parte burocrática dos trabalhos, colher os depoimentos, juntar documentos aos autos, etc. Tá? Então vai ser um servidor que, entre aspas, com muitas aspas, vai ser o escrevente, vamos assim dizer, do processo. Tá? Então ele seria como se fosse o escrevente do processo disciplinar. Tá? Então, aí o que o artigo 300 está dizendo é o seguinte, tudo que o secretário for fazer, sempre que possível, né, então terão forma processual resumida, quando possível, quando isso for possível, todos os termos lavrados pelo secretário. Quais sejam autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Tudo isso aqui são atos que o secretário faz. Então, por exemplo, você não precisa realmente anotar cada uma, é só para você entender. Então, por exemplo, a autuação. O que é autuar? Já falei para você, é colocar dentro dos autos, colocar dentro da pastinha em que vai correr o processo. Juntar, então a autuação é isso, é você criar essa pastinha e colocar os documentos lá. Depois que o processo começa, você vai ter petições que vão sendo juntadas. Então, aí você vai mandar isso ao secretário, e o que o secretário vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, nesta data, junto aos autos, a petição do defensor do réu ou do investigado fulano de tal. Tá? Ou então, conclusão. O que é conclusão? Então, juntada aqui é juntar documentos. Tá? Conclusão é mandar para a autoridade. Então, mandar para, no caso, para o presidente. Então,
que é? Nesta data faço os autos conclusos para o presidente da comissão. Tá? Intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Então tudo, se eu fosse de algum modo dizer para você que a gente poderia fazer isso, como que a gente poderia fazer isso? A gente diria o seguinte, olha, sempre que possível vai ser feito de modo resumido. Então o secretário, que é esse servidor que vai fazer essa condução dessa parte burocrática, sempre que possível ele vai fazer tudo isso de modo resumido. Porque é economia processual, né, gente? Para não gastar papel também, né? Tá? Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica. Então a ordem cronológica é o que veio primeiro é juntado primeiro. Então a ordem cronológica da apresentação, rubricando ao presidente as folhas acrescidas. Então você vai ter os autos ali e conforme forem sendo juntadas aos autos as petições, as documentações, o presidente faz uma rubrica, ele faz ali uma assinaturazinha ali em cada uma dessas folhas que estão sendo juntadas aos autos. Então, primeiro, coisas importantes, né? Então, olha só, documentos juntados na ordem cronológica, ordem de chegada. Então, o que chegou primeiro, junta primeiro, e devem ser rubricados pelo presidente. Tá? Olha que louco, né? Porque às vezes o seu examinador pode colocar aqui, rubricando o secretário. Porque você pensa o seguinte, bom, o secretário tem que fazer todos os atos burocráticos, então vai que é o secretário que também vai rubricar. Não, o parágrafo primeiro diz que quem vai rubricar é o presidente. Olha que coisa, hein? Tá? Parágrafo segundo, todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia. Então, imagine o seguinte, que você, todos os atos ou decisões que não estejam no processo, devem ter ali uma cópia. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma intimação, você não precisa ter a intimação em si assinada por todo mundo. Você pega uma cópia dessa intimação e coloca no processo. Tá? Basicamente isso, o servidor tem fé pública para que ele possa dizer que aquela intimação que está ali é uma cópia fidedigna da original que foi mandada para o processo. Então todos os atos ou decisões cujo original não conste do processo, nele deverão figurar como cópia. Beleza também, e veja que aqui não tem a expressão autenticada, tá? Só como cópia. Por quê? Porque quando o servidor está juntando uma cópia, presume-se que aquela cópia é autenticada, tá? Porque você, como servidor, tem fé pública. Então, se você está dizendo que é cópia, você está dizendo que essa cópia é autêntica, né? Você não vai juntar uma mentira no processo, né? 301. Constará sempre dos autos de sindicância ou do processo a folha de serviço do indicado, tá? Do indiciado. Então, constará sempre dos autos a folha de serviço. Por quê? Para ver se o camarada vai trabalhar. Folha de serviço aqui, entre aspas, poderia ser o registro de ponto, tá? Então, para ver se o cara tem o costume de ir trabalhar, né? Porque tem cara que passa no concurso e depois o cara pensa o seguinte, não, eu sou estável, então agora, mas peraí, mas você nem tem os 3 anos ainda. Ah, não, mas eu não posso ser demitido, tal. Como não pode? Como não pode ser demitido? Claro que pode, né? Faz merda para ver se não vai ser demitido, né? Então, é mais difícil sempre, mas, peraí, meu filho. Então, consta também ali a folha de serviço, para ver se o camaradinha vai trabalhar, né? Que é importante, tá? Sabe por quê? Porque imagina que o cara está sendo processado e aí ele está sendo acusado de alguma coisa, por ineficiência no serviço, sei lá, né? Aí o cara tem lá a folha dele de serviço e o cara nunca faltou. O cara sempre foi trabalhar. Então veja, se o cara está sempre lá, você presume que o chefe do cara também está lá. O chefe não está vendo isso? O chefe não poderia ter orientado? Então, por isso que por vezes a folha de serviço é importante. Ou então, um cara que está sendo acusado de ineficiência no serviço e, além disso, ele falta muito, né? Então, aí você chega à seguinte conclusão. Bom, o cara realmente é ineficiente e o cara não produz nada porque ele nem vem trabalhar direito, né? Não dá para pegar o cara por abandono ou por inassiduidade nem nada, mas o cara é ruim de braço, ruim de serviço. Tá? Então, nesse caso, por isso que consta a folha de serviço do indiciado. Tá? 302. Quando ao funcionário se imputar crime,
praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração de processo administrativo providenciará para que se instaure simultaneamente um inquérito policial. Então olha que coisa, quando o funcionário está sendo também... então imagine o seguinte, você tem um processo administrativo e também existe uma indicação de que aquilo que é punível na esfera administrativa também é um crime. Como por vezes isso acontece aqui, ó. Se a gente olhar, vamos colocar aqui, ó, a bem do serviço. Vamos lá, ó, situações para, aqui, ó, demissão a bem do serviço público. Então tá aqui, ó, incontinência pública, não, por exemplo, ó, crimes. Então se o cara vai ser demitido a bem do serviço público quando ele praticar crime contra a administração pública. Então nesse caso, se o cara está sendo acusado de um crime contra a administração pública, lembre-se, as instâncias são independentes, elas são enfermarias diferentes. Então o cara vai entrar na enfermaria do processo disciplinar e vai entrar na enfermaria do processo penal, do processo criminal. Então o que está sendo dito aqui agora é a seguinte informação, ó, quando isso também for crime, a autoridade já vai providenciar para que seja instaurado o inquérito policial. Ó, vamos só chegar lá. Ó, quando ao funcionário se imputar crime praticado na esfera administrativa, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo, ó, processo administrativo, providenciará para que se instaure simultaneamente é ao mesmo tempo, tá? O inquérito policial. O que ele vai fazer? A autoridade manda as informações para a delegacia de polícia para que seja instaurado um inquérito policial, tá? É isso. Ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então essa é uma questão importante. Parágrafo único, quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial dará ciência dele à autoridade administrativa. Olha que coisa louca. Então quando se tratar de um crime praticado fora da esfera administrativa, então pensa o seguinte, o chefe... Porque veja só, aqui o que a gente está dizendo é o seguinte, ó, praticado na esfera administrativa. Então, na esfera administrativa significa dentro da administração pública. Certo? Então, quando a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo percebe que aquilo também é um crime, ele manda isso para a delegacia. Agora a gente tem a resposta. Ó. Quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial, então o delegado de polícia, vai informar isso para a autoridade administrativa. Ou seja, neste caso aqui, o delegado informa, a autoridade policial, o delegado, né? Informa a autoridade competente, a autoridade administrativa, vamos colocar assim, que o servidor está respondendo, está sendo investigado, vamos colocar assim, está sendo investigado naquela delegacia por um crime cometido fora da esfera administrativa. Então, é uma obrigação recíproca. Então, a autoridade sabe que aquilo é um crime, manda também para a delegacia de polícia. Então esse é um caso. Caso 2. O servidor está sendo investigado na delegacia de polícia por um negócio que não tem nada a ver com a administração pública, mas o delegado tem a obrigação de comunicar à autoridade relacionado a esses fatos. Tá? Então essa é a ideia. Então quando se tratar de crime praticado fora da esfera administrativa, a autoridade policial, então é o delegado que vai comunicar à autoridade administrativa. O que a gente tem aqui no artigo 302? Uma pessoa que sabe quer ferrar o servidor numa outra área. Então a autoridade administrativa sabe que aquilo é um crime na administração pública, manda isso também para o delegado buscar, claro, fazer a investigação para que esse cara seja condenado criminalmente. No caso, o delegado sabe que o cara cometeu um crime e também busca a informação para punir esse cara dentro da administração pública. Tá? Então essa é a ideia importante aqui. Tá? Então, relevante. Então as duas autoridades, a autoridade administrativa, se sabe de um crime contra a administração, manda para a delegacia.
Outra situação, o delegado sabe de alguma coisa que é cometida pelo servidor, sabe que o cara é servidor, comunica à autoridade, porque pode ser que a autoridade queira instaurar alguma coisa internamente. Tá? Artigo 303. As autoridades responsáveis pela condução do processo administrativo e do inquérito policial se auxiliarão para que os mesmos se concluam dentro dos prazos respectivos. Então aqui uma determinação para um apoio mútuo da autoridade administrativa e delegado de polícia. Então aqui, autoridade administrativa e delegado de polícia trabalhando juntos para terminarem as investigações ao mesmo tempo. Tá? Porque é altamente recomendável, né? Já que você está investigando, vamos investigar tudo. Por quê? Porque se tiver problemas, a gente já passa o facão nesse cara em todas as esferas, na esfera administrativa, na esfera criminal. E se também o cara não tiver nada, já tira isso das costas do servidor de uma vez só. Tá? Isso é o 303. 304. Quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias das peças essenciais do processo. Então, meio que falando mais do mesmo, né? Às vezes a lei tem isso, né? Então, ó, quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, e veja, neste caso aqui, a gente nem está falando de crime contra a administração pública, porque se for crime contra a administração pública, a gente já entra aqui no artigo 302. Né? Aqui seriam outros crimes. Tá? Então, quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, como assim, professor? Ora, você não lembra daquela situação de incontinência grave de conduta, que é o cara tarado, por exemplo? Desculpa a expressão, mas só para você entender, isso também é um crime, né? Se o cara estuprou pessoas, etc. Então, veja só, aquilo não é exatamente um crime contra a administração, é um crime comum, né? Não é um crime praticado por servidor, nem nada disso, é um crime normal, que qualquer pessoa, em tese, poderia praticar. Então, quando o ato atribuído ao funcionário for considerado criminoso, serão remetidas à autoridade competente cópias autenticadas das peças essenciais do processo. A autoridade competente aqui entenda o delegado de polícia, tá? Então, vai ser mandado para o delegado de polícia. Ó, descobrimos aqui que o servidor está sendo processado por uma conduta grave, aqui uma incontinência grave, né? E aí o que a gente vai fazer? Vamos até colocar lá, ó, abrindo o serviço público. Ó, incontinência pública e escandalosa, tá? Então imagine que o cara, nesse caso aqui eu já falei para você, pode ser o cara que é tarado, sei lá, né? Estranha essa palavra, mas é isso, né? Você entende o que eu falo. Quando eu falo tarado, você consegue entender o que eu estou falando. Então, neste caso, o que vai acontecer? A autoridade administrativa vai mandar cópias de tudo isso para o delegado. Fala, ó, delegado, a gente tem um servidor aqui que a gente já está investigando esse cara por ter estuprado uma servidora aqui, um servidor, seja lá o que for. Então, eu quero que você investigue isso criminalmente também. Então, vai mandar cópias autenticadas, aí sim cópias autenticadas, das peças essenciais do processo. Tá? 305. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou diretamente na decisão do processo ou sindicância. Aqui, a gente vai lembrar de uma expressão lá do processo penal, que eu quero que você guarde aqui também. Não há nulidade, ou seja, não vai anular o processo, se a suposta nulidade não influenciar na descoberta da verdade. Ou se essa suposta nulidade não influenciar diretamente na decisão. Então veja só, isso aqui consagra um princípio que a gente já viu. Só há nulidade se houver prejuízo. Pars de nullité sans greffe. Estranho, né? Mas é isso. Isso é um princípio que é do processo penal, mas que também se aplica ao processo administrativo. Essa expressão aqui, guarde, tá? Porque pode ser uma expressão que, sei lá, imagina que a VUNESP deu uma louca aí na VUNESP e, enfim,
pergunte para você. Então só vai ser reconhecido... Porque veja só, é uma coisa importante, né? Às vezes, eu sou procurador, mas eu sou advogado também, né? E às vezes o advogado quer buscar pelo em ovo, quer encontrar pelo em ovo. Por quê? Porque ele quer, de algum modo, anular o processo para caducar, ou para aquilo voltar a correr do zero e aí sim caducar, prescrever. Então o advogado quer arrumar pelo em ovo. Aí pensa só, o cara tem que assinar a intimação. Mas estava para ele assinar do lado direito e ele assinou do lado esquerdo. Vamos anular o processo inteiro. Não, meu filho. Não, por quê? Porque qual o prejuízo? Que diferença vai fazer se o cara assinou do lado direito ou do lado esquerdo? Quero saber o seguinte, o cara foi citado? Foi citado. Então tá bom. Então ele está com a possibilidade de apresentar ampla defesa, o contraditório. O cara foi intimado e porventura não constou a cópia da intimação dentro do processo. Como é uma indicação, né, que precisam ter as cópias dos atos que não são originais dentro do processo. Tá bom, não tinha, mas vai mudar o que isso? Né? Não teve a rubrica do presidente nas folhas do processo, dos documentos que foram juntados. Tá, mas e daí? Isso vai mudar o quê? Vai mudar o preço do dólar, isso? Vai mudar o preço da gasolina? Não vai. Vai mudar o processo? Não vai. Porque que diferença faz? Então, o objetivo do artigo 305 é isso. Só vai ser reconhecida a nulidade de alguma coisa, você só vai anular o processo ou algum ato se, porventura, esse ato influenciar na apuração da verdade substancial. Aqui, verdade substancial, entenda como a verdade, com muitas aspas, só para que você entenda, a verdade verdadeira, né? Se é que a gente poderia chamar assim, né? Mas você só vai ter realmente uma nulidade se aquilo que veio no processo mudou a conclusão sobre os fatos. É isso que eu quero que você entenda. Então, acontece lá uma nulidade. Você sabe que tem a ordem, né? Primeiro houve a testemunha da acusação, né? As testemunhas arroladas pela comissão, pelo presidente, e depois as testemunhas da defesa. Imagine que por algum motivo exista primeiro a oitiva das testemunhas da defesa para depois ouvir as testemunhas que estão acusando. É o caso de anular o processo? Não sei, possivelmente não. Porque é uma irregularidade, mas que não anula o processo. A autoridade pode até dizer, realmente deveria ter acontecido desse jeito aqui, inclusive nas providências que forem ser adotadas, o cara até pode dizer, olha, uma providência como foi citado pela defesa, que houve a inversão aí da ordem de oitiva, vamos fazer o seguinte, vamos nas próximas tentar respeitar isso para evitar qualquer tipo de dúvidas com relação ao procedimento e tal. É isso, então você só vai realmente ter reconhecida, declarada a nulidade de um processo quando? Quando de fato a gente estiver falando de uma situação que mude a verdade dos fatos, ou que influencie, influído na verdade dos fatos ou na decisão. Então, olha, veio tal situação por causa disso aqui, por um documento errado, por uma prova produzida de modo errado. Imagina o seguinte, imagine que foi que o servidor foi torturado. Estou dando a título de exemplo grosseiro, mas imagine que o servidor foi torturado para confessar. Aí só pega a confissão dele. Imagina que filmaram isso e só pega o cara confessando. Pô, mas espera aí. Então o cara foi condenado porque ele confessou, mas no fundo depois se descobriu que essa confissão foi debaixo de tortura. Então, peraí, vamos anular esse processo. Tá? Então, é basicamente isso. Então, você só vai anular processos que correspondem à verdade dos fatos. Essa é a ideia. Tá? Então, se você tem atos que influenciem na verdade dos fatos ou na decisão de quem está fazendo o julgamento. Então o cara, por causa dessa prova que era nula, o cara decidiu desse jeito. O cara até coloca lá na decisão, olha, considerando o documento tal, considerando a prova tal, eu estou condenando. Então, neste caso, você vai anular o processo porque aquela prova foi produzida de modo errado. Tá? Então essa é a ideia, 305. 306 é proibido, é defeso, fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação notas sobre os atos processuais, salvo no interesse da administração, a juízo do secretário de Estado ou do procurador-geral do Estado. Então olha que coisa. O sigilo aqui, porque veja, você envolve a vida de um servidor. Então imagina que a gente está falando desse caso, de um servidor que está sendo, sei lá, acusado de um estupro dentro da repartição. Ou um servidor que está cometendo crimes contra a administração pública, peculato, corrupção passiva, concussão, seja lá o que for. Então é proibido, defeso aqui é proibido, tá? Fornecer à imprensa ou a outros meios de divulgação, então é proibido fornecer o quê? Notas sobre os atos processuais.
Então você não vai dizer o seguinte, olha, por esta nota informamos que o servidor está sendo processado assim, desse jeito e tal. Então é proibido, tá? E imprensa aqui, claro, por favor, a imprensa aqui são os órgãos de imprensa, não é o diário oficial do Estado. No diário oficial tudo isso vai estar lá, os atos têm que ser publicados lá no diário oficial. Aqui imprensa são meios de comunicação, tá? Então é proibido fornecer à imprensa, ou que são os meios de comunicação, ou aos outros meios de divulgação, notas sobre os atos processuais, a não ser no interesse da administração. A juízo, ou seja, segundo a opinião do secretário de Estado ou do Procurador-Geral do Estado. Então, veja só, é possível emitir notas à imprensa sobre atos processuais, de processos disciplinares? Sim, desde que a nota esteja no interesse da administração e esteja autorizada pelo secretário de Estado ou Procurador-Geral do Estado. PGE, Procurador-Geral do Estado. Tá? Então, em regra, é proibido. Você só pode fazer essa nota sobre esses atos processuais quando esteja no interesse da administração e desde que isso seja autorizado segundo o critério do secretário de Estado ou Procurador-Geral do Estado. Professor, mas quando que isso poderia acontecer? Ora, imagine que tem um servidor que sai na imprensa dizendo o seguinte, olha, a comissão toda está toda comprada. A administração estadual, o governo do estado está todo manchado, está todo mundo me perseguindo. E o cara vai na imprensa e fala isso, e não sei o que, chama o Datena, chama o Ratinho, chama sei lá quem, para falar isso. Estou sendo perseguido aqui, não sei o que e tal. Aí pode ser que a administração pública solte uma nota dizendo o seguinte, olha, com relação ao processo do servidor fulano de tal, que veio à imprensa dizer tal coisa, o Estado de São Paulo esclarece que o servidor está sendo processado, foi dado a ele o direito ao contraditório, os membros da comissão são pessoas independentes, etc e tal, não existe relação de parentesco, de amizade ou de inimizade, etc e tal. Então é uma nota à imprensa no interesse da administração. Tá? Então, em geral, é proibida é proibido que se façam essas notas, mas se for no interesse da administração, você até pode ter essas notas com esses critérios que eu disse a você, ouvir do secretário de Estado ou a Procuradoria-Geral do Estado. Tá? Decorridos 5 anos de efetivo exercício contados do cumprimento da sanção disciplinar, sem o cometimento de nova infração, não mais poderá ser aquela considerada em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Ou seja, neste caso, se o servidor for punido e depois continuar trabalhando por 5 anos, passado esse tempo, o servidor não será mais considerado reincidente caso cometa uma nova infração. Artigo importantíssimo. Então, decorridos 5 anos de efetivo exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar, então o cara cumpriu hoje. Então, de hoje para frente, se passaram-se 5 anos, o servidor, depois desse prazo, se ele for punido, quando puxar a ficha dele, que a ficha dele sempre vai precisar estar presente no processo, para ele ser punido, não vai mais se considerar que ele é um reincidente. Tá? Então, decorridos 5 anos de efetivo exercício contado do cumprimento da sanção disciplinar, sem cometimento de nova infração, não mais poderá ser considerado em prejuízo do infrator, inclusive para efeito de reincidência. Então, se o servidor for punido e depois continuar trabalhando por 5 anos, passado esse tempo, o servidor não mais será considerado reincidente caso cometa uma nova infração após esses 5 anos. Tá? Dentro dos 5 anos, se ele cometer uma outra infração, ele será considerado reincidente.
Professor, mas para que serve a reincidência? Porque se o cara for reincidente, se você sofreu uma repreensão e continuou naquilo, foi reincidente, você vai tomar uma suspensão. Lembra-se disso, né? Então, por exemplo, né, essa é uma possibilidade. Tá? Agora, uma observação do parágrafo único. A demissão e a demissão a bem do serviço público acarretam a incompatibilidade para nova investidura em cargo ou emprego público pelo prazo de 5 e 10 anos, respectivamente. Ou seja, servidor demitido não poderá ter novo cargo público se demitido por 5 anos. Se demitido a bem do serviço público por 10 anos. É bastante coisa, hein? Bastante coisa. Então não seja demitido a bem do serviço público nem demitido, tá? Então a gente acabou aqui essa parte do processo disciplinar. Agora a gente vai continuar aqui, ó, que existe um processo específico, ó, do processo por abandono de cargo, do cargo ou função ou por inassiduidade. Então isso é o que está no artigo 308, ó, capítulo 4, né? Então tudo isso aqui que a gente está vendo, primeiro, tudo isso aqui que a gente viu do processo administrativo se aplica para o que a gente chama de sindicância com aquelas restrições, por exemplo, número de testemunhas da sindicância até 3, tal, todas aquelas exceções que a gente viu. Beleza. Agora, no capítulo 4, aqui a gente tem a indicação de algumas coisas importantes sobre um processo específico, que é o processo que vai punir o servidor por abandono de cargo ou função ou por inassiduidade. Tá? Então, abandono de cargo ou função, no caso, aquela pessoa que não vai trabalhar por mais de 30 dias, ou, no caso, o servidor que é inassíduo, ou que ele não vai muito lá trabalhar, não é muito chegado a trabalhar. Tá? Então, ó, vamos até colocar aqui, ó, inassiduidade. Ó. Eu vou começar daqui. Você já sabe o que eu estou falando, né? Então, abandono de cargo mais de 30 dias e inassiduidade, o cara que não vai realmente por um ano, ó, tá aqui. Abandono mais de 30 dias seguidos ou inassiduidade, no caso, o não comparecimento interpolado por mais de 45 dias, tá? Então vamos lá. Só para a gente terminar essa parte aqui, então vamos para o artigo 308. Ó. Verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, então, verificada a ocorrência dessas faltas, então o pessoal constatando que o cara está faltando muito, superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração de processo disciplinar, instruindo a representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência. Então, verificou isso, o que faz? A autoridade competente deve instaurar o processo. Então, o superior imediato comunica para a autoridade competente para determinar a instauração de processo. Tá? Então, o superior comunica para a autoridade competente. E aí o que ele vai fazer? Instruindo a representação, ou seja, colocando junto da representação cópia da ficha funcional e os atestados de frequência. Beleza, fácil, né? Não será instaurado o processo para apurar abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, se o servidor tiver pedido exoneração. Até isso é aquilo que a gente já viu lá em cima, né? A gente já viu no vídeo passado exatamente essa situação. Se o servidor pedir exoneração, não é o caso de continuar o processo. Então a gente tem lá na notificação aquela situação, quer ver? Vamos achar aqui, notificação. Daí a gente vai ver aqui mandado de citação. Ó, mandado de citação. Ó, o mandado de citação deverá conter, e aí a gente viu, ó, o item 6, a advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório quando se tratar exclusivamente de abandono de cargo ou função, bem como inassiduidade, que é o que a gente acabou de ver aqui. Então o próprio mandado já consta isso. Então se o cara pediu exoneração, estamos investigando se o cara
estamos suspeitando de que o cara está com abandono de função, estamos suspeitando de que esse cara está inascido. Vamos abrir um processo, mas não vamos instaurar esse processo se o servidor já pediu exoneração. Tá? E inclusive, lá num dos vídeos passados, a gente viu que esse cara pode pedir exoneração até o interrogatório, que ainda assim, neste caso, o processo termina. Não vamos mandar para frente um negócio desse. Não vamos gastar vela boa com defunto ruim. Tá? É isso. Tá? O cara já saiu, deixa o cara já foi embora. Então, não precisa, né? A gente gastar, eu não vou falar o palavrão aqui, porque eu respeito todo mundo, tá? Mas não vamos gastar vela boa com defunto ruim, tá? Então vamos lá, artigo 310. Extingue-se o processo instaurado exclusivamente para apurar abandono de cargo ou função, bem como inascibilidade, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste, é o que a gente acabou de falar, tá? Então o cara pediu exoneração no dia do interrogatório, meu, beleza, vai com Deus e vai pela sombra, não enche mais o saco, tá? Então, basicamente isso. Então, extingue-se o processo, tá? Então, se o cara pediu exoneração e o cara está sendo processado só por inascibilidade, só por abandono de cargo ou função, o cara pediu exoneração, ó, nem leva para frente isso, tá bom demais, já foi embora, já foi tarde, já desocupou a vaga, tá? 311, a defesa só poderá versar. Então, a defesa onde? A defesa nos casos de abandono ou inassiduidade. Só poderá versar, ou seja, só poderá ter como alegação, então só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Ou seja, força maior, ó, eu não estou indo trabalhar porque eu moro num barraco, deu uma enchente aqui e o rio subiu, transbordou e eu não sei nadar. Então não dá para eu ir nadando e o meu salva-vidas está furado e o meu cachorro não sabe nadar para me levar até a repartição pública. Força maior. Exemplo, né? Exemplo esdrúxulo, mas só para você entender, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, a defesa nesses casos, porque veja só, o cara não está indo trabalhar. Meu jovem, você não está indo trabalhar, você não está apresentando atestado, alguma coisa tem. Ou você é vagabundo e não quer trabalhar, ou você tem algum motivo muito forte para você não ir trabalhar. Então, o primeiro dos motivos, força maior. Algum evento da natureza que está acontecendo aí, deu um furacão, tal, alguma coisa, tá? Deu um tsunami, deu um terremoto, alguma coisa que aconteceu aí e não deu para ir trabalhar, tá? Coação ilegal, então, ó, eu não estou indo trabalhar, por quê? Porque o meu chefe, todo dia que eu chego lá, me ameaça. Então, eu já fui na delegacia, tem um inquérito contra o meu chefe e tal, por exemplo, tá? Ou algum companheiro de trabalho está me ameaçando, estou sendo perseguido e tal, poderia ser uma alegação. Ou então algum outro motivo legalmente justificável. Aí você poderia dizer o seguinte, olha, eu sou solteiro, eu não tenho filhos, não tenho amigos, não tenho nada. E eu estava em estado de coma por 60 dias. E aí, de um dia para o outro, eu vi uma luz e acordei e voltei a trabalhar. E aí agora descobri que eu estou sendo processado. Então, você precisa ter um motivo legalmente justificável. É um motivo? Se o cara provar tudo isso, é um motivo legalmente justificável. Tá? Capítulo 5, a gente vai falar agora dos recursos. Vamos terminar isso aqui, né? Ó, dos recursos. Então, que recursos a pessoa pode fazer nesse processo administrativo? Então, olha só. Caberá um recurso por uma única vez da decisão que aplicar a penalidade. Então, recurso por uma única vez. Então, o cara sofreu a penalidade, ele faz o recurso uma única vez. O prazo para recorrer é de 30 dias. Então, prazo para recorrer é de 30 dias, contados da publicação da decisão impugnada no Diário Oficial ou intimação pessoal do servidor, quando for o caso. Então, prazo para recorrer, 30 dias. Vamos até fazer aqui, ó, como a gente está construindo aqui a nossa tabelinha, vamos colocar aqui, ó, mais um prazo. Então vamos copiar aqui. Opa! Vamos copiar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Inserir, coluna direita. Prazo de 30 dias. Opa, 30 dias para recorrer. Tá?
E você conta isso quando sai no Diário Oficial ou quando o cara foi intimado pessoalmente, tá tudo bem. Conta isso tranquilo, porque pode ser que o cara já esteja ali na audiência de instrução, faça... a lei não prevê, né, alegações finais orais, mas, enfim, se o cara foi intimado pessoalmente, então, aí nesse caso, começa a contar dali, da sua intimação, ou se não foi intimado pessoalmente, quando sair no Diário Oficial. Saiu no Diário Oficial, você começa a contar esse prazo. Parágrafo 2º. Do recurso deverá constar, além do nome e qualificação do recorrente, a exposição das razões de inconformismo. Então é como se eu dissesse o seguinte: não basta dizer que quer recorrer. É necessário que se apresentem as razões recursais, ou seja, os motivos pelos quais se está fazendo o recurso, tá? Então, importante, né? Então, do recurso deverá constar, além do nome e qualificação. Qualificação aqui é indicação do nome, nome, RG, endereço, né? Aliás, nome e qualificação, então RG, endereço, CPF, seja lá o que for, tá? Então, além de nome e qualificação, a exposição das razões de inconformismo. Então, por que que você quer recorrer? Por que que a decisão está errada? Recorrer é sempre isso, né? Você recorre porque você está dizendo que a decisão está errada. Então você precisa demonstrar por que a decisão está errada. Tá? O recurso será apresentado à autoridade que aplicou a pena, que terá o prazo de 10 dias para motivadamente manter sua decisão ou reformá-la. Olha que coisa importante aqui. Então a autoridade que aplicou a pena pode, no prazo de 10 dias, manter sua decisão ou reformá-la. Então, significa o quê? Significa que antes de ir para a autoridade superior, a autoridade que aplicou a pena pode voltar atrás em sua decisão. Portanto, é possível afirmar que o recurso feito pode permitir a retratação da autoridade que deu a decisão. Ele pode se retratar. Então, reformá-la aqui é voltar atrás. Retratar-se da decisão que antes havia sido dada. É isso, tá? Então, também bem importante. Tá? Então, você tem aqui a possibilidade de retratação. Então, você faz o recurso em 30 dias. Mandou o recurso primeiro vai para a pessoa que acabou de dar a decisão. E esse cara tem 10 dias, vamos até colocar aqui também. Vou colocar aqui, ó. Essa autoridade tem um prazo de 10 dias. Então, há um outro prazo de 10 dias aqui. Prazo também 10 dias para a apresentação do relatório e também a gente tem um prazo de 10 dias para que a autoridade que deu a decisão possa voltar atrás ou manter sua decisão. Tá? Então, porque o que ele pode fazer? Ó, ele pode manter sua decisão, então ele diz o seguinte, ó, eu condenei e continuo condenando. Acho que o cara é culpado e continuo achando. Acabou. E aí isso é mandado para a autoridade superior, a essa pessoa que acabou de falar. Ou então, olha, realmente o cara fez um recurso aqui muito bom, então para evitar que isso vá para o meu superior, eu já estou voltando atrás, já estou reformando a minha decisão. É isso, parágrafo 3º. Tá? Mantida a decisão ou reformada parcialmente, ou seja, mantida a decisão ou reformada parcialmente, mantida a decisão, ou seja, a pessoa continua condenada em tudo, ou reformada parcialmente, ou seja, a pessoa foi absolvida de uma parte
mas foi condenada na outra, o que vai acontecer? Será imediatamente encaminhada a reexame pelo superior hierárquico. Então, se foi mantida a decisão, ou se ela foi reformada parcialmente, como assim reformar parcialmente? Pô, eu tinha recebido a punição tal e a punição tal. Eu deixei de ter uma das punições, mas fiquei com uma outra punição. Opa, mas então peraí. Então quer dizer que uma parte foi mudada, foi reformada, mas uma outra parte eu ainda continuo condenado. Então, aqui, se foi reformada parcialmente a decisão, ou se foi mantida a decisão de condenar o acusado, a gente manda isso manda imediatamente, então não tem prazo, hein? O prazo é imediatamente, para a autoridade, para o superior hierárquico, para o reexame do caso. Tá? Recurso é sempre isso, você mandar o mesmo caso para uma outra pessoa superior, para ele reanalisar isso, para ele fazer uma nova análise disso. Tá? O recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado ou endereçado. Aqui, veja só, pode ser que o advogado coloque, advogado ou acusado, né? Coloque o recurso como sendo endereçado para a autoridade X, mas pode ser que o responsável pela julgamento seja a autoridade Y. Mesmo assim, o recurso será analisado pela autoridade competente, claro. Tá? Então, o simples fato de ter sido endereçado para uma pessoa errada, endereçado aqui é encaminhado, né? Não vai impedir que o recurso seja apreciado. Tá? E também, você pode ter o recurso incorretamente denominado. Então você vai chamar, imagine que você chama de apelação, você chame de... Então eu não vou nem colocar o nome, porque não existe isso, só se chama recurso. Né? Então, quando é dado um nome errado para o recurso. Mesmo assim, no nosso caso, isso não vai impedir que a autoridade aprecie aquele recurso. Por quê? Porque o objetivo é, vamos fazer justiça, se for o caso, se o servidor realmente tiver razão, pouco importa se ele está dizendo, se ele está colocando o nome do recurso de modo errado, pouco importa se ele endereçou isso de modo errado, o importante é, eu quero saber se o servidor tem razão ou não. Se ele tiver razão, ele será absolvido, ou será diminuída a sua pena, a depender do caso. Se ele não tem razão, ele continuará condenado. É isso, tá? Então, vamos deixar de lado as burocracias. Então, o recurso será apreciado pela autoridade competente, ainda que incorretamente denominado, então, você coloca o nome errado lá para o recurso, ou ainda que incorretamente endereçado. Olha uma questãozinha de prova. A autoridade X era competente para receber o recurso, e o servidor encaminhou o recurso para a autoridade Y. Neste caso, daí letra A, o recurso não poderá ser apreciado, tendo em vista que o recorrente deveria ter apontado corretamente qual era a autoridade responsável pela apreciação do recurso, etc, etc. Está errado. Por quê? Porque o recurso, segundo a lei, pode ser apreciado, mesmo que o cara enderece, mande esse recurso para uma pessoa errada. Por quê? O servidor olhou aquilo e falou, não é aqui, é aqui. Acabou. Vou mandar para a pessoa certa. E acabou. Tá? Então, sem maiores problemas. O que importa é a intenção de o cara querer recorrer. Tá? Artigo 313, caberá pedido de reconsideração. Então, isso aqui é o nome entre aspas, do recurso. Né? Então, caberá pedido de reconsideração que não poderá ser renovado, ou seja, você não pode fazer mais de uma vez, da decisão tomada pelo governador do estado em única instância, no prazo de 30 dias. Então, você pode fazer um pedido de reconsideração contra uma decisão do governador. E é claro, quem que vai fazer esse julgamento? O próprio governador. Então, 30 dias para recorrer e 30 dias, vamos até colocar aqui, ó. E 30 dias para pedido de reconsideração ao governador. Então, pensa que foi o governador quem aplicou a punição. Então, neste caso, você vai ter um prazo aí
de 30 dias para fazer esse pedido de reconsideração. Quando só o governador decidiu isso, então, em única instância, então o governador está decidindo aquilo pela primeira vez, ele não está julgando um recurso. Então é um caso que é muito grave e caiu nas mãos do governador para que ele desse a punição, para que ele desse a sanção. Então, neste caso, a decisão foi tomada pelo governador em única instância, e aqui entenda, a única instância é quando ele está decidindo o caso pela primeira vez. Então, neste caso, nessa hipótese, a gente está falando aqui de um pedido de reconsideração. Então, quando o governador decidiu o caso numa única instância, pela primeira vez, vai ter um prazo de 30 dias para esse pedido de reconsideração. Então, ó, governador, reconsidera aí, Dória. Se for Dória, né? nem sei quando você está assistindo isso, né? Mas, ó, João Dória, por favor, reconsidera aí. Você tomou essa decisão aqui. Você é o primeiro que está decidindo sobre isso. Você demitiu o fulano de tal bem do serviço público. Vamos fazer aqui um pedido de reconsideração em 30 dias, tá? Então, essa é a questão. 314. Os recursos de que trata esta lei complementar não têm efeito suspensivo. Então, vamos lá. Ou seja, a pessoa recorre e a decisão não é suspensa. Ou seja, a decisão continua em vigor. Então é isso. Não é porque eu recorri que eu não tenho já que cumprir a decisão, tá? Então, é claro, só lembre-se, né, demissão, você decretar a perda do cargo, etc. e tal, só por decisão transitada em julgado. Mas eu quero que você entenda que os recursos, quando você recorre, não há o efeito suspensivo, tá? Não tem efeito suspensivo. Os que forem providos, então, os recursos que forem providos, o que é prover o recurso? Prover o recurso acontece quando a pessoa condenada ganha, com todas as aspas, hein? Ganha o caso e passa a ser inocentada ou passa a ter uma condenação menor, tá? Então, os recursos que forem providos darão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus efeitos à data do ato punitivo. Ou seja, tudo volta a ser como era antes da punição. Tá? Importante isso. Por quê? Porque pensa que você cortou alguma verba do servidor, pensa que você trouxe alguma punição para o servidor, você de algum modo teve algum deslocamento, aconteceu alguma coisa com o servidor, então o servidor volta ao seu status anterior. Tá? Então essa é a ideia. Então os recursos que forem providos darão lugar às retificações necessárias. Então serão feitas todas as correções necessárias. Retificações aqui são correções. Tá? Retroagindo seus efeitos à data da punição. Então tudo volta a ser como era antes da punição. Tá? A gente vai falar agora da revisão. Artigo 315. Então agora, ó, entenda uma coisa. Aqui a gente está falando de recurso. Recurso acontece no meio do processo. Tá? A revisão já acontece quando não cabe mais recurso. Olha o que diz o artigo 315. Ó. A gente está terminando, hein? Graças a Deus estamos terminando. Alguns poucos artigos apenas. Hein? Ó, admitir-se-á a qualquer tempo, então a qualquer tempo, a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso. Ó. Então não cabe mais nenhum recurso. Porque veja, você se lembra, né? A gente acabou de ver aqui que o recurso pode ser feito uma única vez, né? A gente acabou de ver aqui, ó. Caberá recurso uma única vez da decisão que aplicar penalidade. Então, eu recorri. E a autoridade manteve a minha condenação. Então, veja só. Eu fui condenado, entre aspas, na primeira instância, dentro da esfera administrativa, recorri. A autoridade que me deu a pena não mudou a decisão e mandou isso para a autoridade superior. A autoridade superior manteve a minha condenação. Então, se ele manteve a minha condenação, acabou. Dentro da esfera administrativa, eu não posso mais recorrer. Mas eu ainda posso fazer uma coisa, que é o pedido de revisão. Então, pedido de revisão não é recurso. Tá? E não tem prazo. Admitir-se-á
a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, mas quando se surgirem fatos novos, surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou vícios insanáveis do procedimento que possam justificar a redução ou anulação da pena. Com a devida proporção, isso aqui seria muito similar à revisão criminal, lá do processo penal. Então por isso que eu primeiro falei do processo penal, para depois falar do processo administrativo, porque muita coisa você consegue fazer essas associações. Então veja só. Revisão a qualquer tempo, não cabe mais recurso, fatos não apreciados, vícios insanáveis. Reduz a pena ou anula a pena. É isso. É tudo isso que está no artigo 315. Para isso que serve a revisão. Então, a revisão a qualquer tempo, quando não cabe mais recurso, então a revisão da punição disciplinar. Então, pensa o seguinte, eu fui condenado a uma demissão, certo? E aí, fiz o recurso, perdi o recurso. Cara, mas sabe o que é? Faltou apreciar alguma coisa, faltou levar em consideração tal circunstância. E não foi apreciado isso no processo. Tá? Então, se não foi apreciado isso no processo, a gente vai aqui, ó. Fatos ou circunstâncias ainda não apreciados, ou ainda vícios insanáveis. Então imagina que eu descobri que uma testemunha fez um depoimento contra mim, mas ela foi subornada. Pô, peraí, cara. Peraí. É um vício insanável. Não dá para eu condenar uma pessoa com base num depoimento de uma testemunha que foi corrompida. Então, eu descobri um vício insanável. Então o que eu faço? Tudo isso pode justificar a redução da pena. Então, olha, ao invés de eu ser demitido, vamos transformar isso numa suspensão por até 90 dias. Pô, tô no lucro. Fico só suspenso por 90 dias e volto a trabalhar. Então, poderia acontecer, né? Ou então anular. Ó, fui demitido, mas agora anulamos todo o processo, vamos reintegrar o servidor. Tá? Então, essa é a ideia. Então, 315 é isso. Agora, uma observação, né? A simples alegação da injustiça da decisão não constitui como fundamento do pedido. Então, não basta, você até poderia dizer o seguinte, a mera rediscussão da justiça da decisão não permite, ou não é fundamento, vamos colocar assim, para a revisão criminal. Revisão criminal não, só revisão, professor, tá maluco? É que eu pensei na revisão criminal, né? Mas não é fundamento para a revisão, tá? Beleza. Então, você precisa ter, ou seja, em resumo, precisa haver um fato não apreciado, um fato novo, não apreciado. É isso, ó. Ou precisa ser descoberto um vício, um defeito, né, que anule todo o processo. Vício insanável. Tá? Parágrafo segundo, não será admitida a reiteração do pedido pelo mesmo fundamento. Ou seja, não pode ser feito um novo pedido de revisão com base nas mesmas alegações. Pensa, revisão é sempre coisa nova. Descobrir um fato novo, descobrir uma circunstância nova, descobrir um vício insanável, então precisa ser uma coisa nova. Só que se o cara perdeu a revisão, ele não pode repetir o pedido de revisão. Tá? Então é isso. Os pedidos formulados em desacordo com este artigo serão indeferidos. Tá? Claro, né? Não tem nem sentido, né? Você tem que fazer o pedido de revisão de acordo com isso. Você tem que olhar aqui e dizer, ó, surgiu um fato ainda não apreciado, surgiu uma circunstância não apreciada. Aí você vai olhar a decisão, pô, aquilo foi apreciado, então vamos indeferir isso aqui, cara. Né? Você só pode alegar um fato que não foi apreciado, uma circunstância que não foi apreciada, um vício que foi insanável. Tá? Então, se você não fizer isso, vai indeferir mesmo. Fazer o quê? Né? Então, os pedidos formulados em desacordo com esse artigo serão indeferidos. Tá certo, né? O ônus da prova cabe ao requerente, é lógico, né? Quem alega deve provar. Quem alega
que existe um fato novo deve provar este fato novo. Quem alega um vício insanável deve provar esse vício insanável. Ah, claro. Então, estou alegando que uma testemunha foi corrompida, foi comprada. Eu preciso provar isso, tá? Aqui, o 316, também igual ao processo penal, a pena imposta não poderá ser agravada pela revisão. Ou seja, se o cara já foi demitido, ele não pode agora ser demitido a bem do serviço público, que é um negócio muito pior. Não dá. Né? Então, se ele está fazendo a revisão porque ele foi demitido, a pior das hipóteses que vai acontecer com ele é ele continuar demitido, mas a pena não pode ser agravada. Tá? Isso aqui tem um princípio, é o princípio do non reformatio impejus, tá? Da revisão. Então não pode reformar, impejus é para pior, tá? Então não pode piorar, não pode agravar. Agravar aqui é piorar, tá? Não pode piorar a pena. Pô, eu estou querendo melhorar a minha situação, não quero piorar, né? Então, isso é o 316. 317, a instauração do processo revisional poderá ser requerida fundamentadamente pelo interessado. Então, o interessado pode fazer o pedido, então o servidor, né? Ou se falecido ou incapaz, por seu curador, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, sempre por intermédio de advogado. Então, sempre por intermédio de advogado. Então pode ser pelo cara ou pelos familiares, e enfim, né, cônjuge e tal, se o cara já morreu. Porque pensa, cara, tem a questão da honra, né? Então pensa o seguinte, o meu pai foi demitido a bem do serviço público e morreu. Morreu até de desgosto. Pô, peraí, eu quero agora fazer a revisão porque eu descobri um fato novo e eu quero limpar a ficha dele, eu quero provar que realmente ele não tinha feito nada disso. Por quê? Cara, tem uma consequência importante aí. Porque pensa que o cara foi demitido a bem do serviço público e morreu. Mas pensa que você faz a revisão e você consegue provar que o cara era inocente. Aí tem uma consequência lá previdenciária, que é a pensão por morte para cônjuge, por exemplo. Então por isso que é importante que você realmente possa fazer isso também pelo cônjuge, companheiro, etc. Ascendente, então seus pais, os seus filhos, seus irmãos, etc. Por quê? Primeiro para limpar a imagem, porque isso também pode ter outros reflexos, por exemplo, um reflexo previdenciário. Tá? Então é por isso que é importante. Então pode ser o interessado ou seus parentes, todos aí. Tá? O pedido será instruído com provas que o requerente possuir e com a indicação daquelas que pretenda produzir. Lógico, né? É óbvio, você tem que já apresentar provas, né, alguns indícios de prova, e também você indicar, olha, eu quero que seja chamado aqui para depor a testemunha tal, então as provas que a pessoa pretende produzir. Então, ou com a indicação daquelas provas que pretende produzir. Então, com as provas, então, uma questão que poderia estar para você é a seguinte: só pode ser feito o pedido de revisão com as provas? Não. Pode ser com as provas, ou quem está fazendo o pedido de revisão já indica as provas que pretende produzir. Tá? Não me parece que tem muito segredo nisso. A autoridade que aplicou a penalidade ou a que a tiver confirmado em grau de recurso será competente para o exame da admissibilidade do pedido de revisão, bem como, caso deferido o processamento, para a sua decisão final. Então olha só, quem vai julgar a revisão? Quem deu a decisão em primeira instância administrativa, ou quem julgou o recurso e manteve a condenação. Tá? Então pensa, o cara foi condenado e ele não recorreu. Então quem é que vai julgar essa revisão? A pessoa que deu a decisão lá na esfera administrativa na primeira instância. Ah, o cara foi condenado na primeira instância administrativa e recorreu para o superior. Aí esse cara que julgou o recurso e manteve a condenação, é esse cara que é o responsável. Então a autoridade, que aplicou a penalidade, ou a que tiver confirmado em grau de recurso,
então quando houve recurso, será competente para o exame da admissibilidade do procedimento, do pedido de revisão. E também, caso deferido esse procedimento, porque, veja só, se o cara tiver feito um pedido porcaria, né, pedido em desacordo com o artigo, já vai ser de plano indeferido. Ó, o cara faz lá um pedido dizendo que a decisão foi injusta. Olha, quero fazer uma revisão porque é injusto, eu sou um servidor muito bom, tal. Isso não é fundamento, então o cara já pode indeferir de plano, né? Agora, se o cara percebe que tem algum fundamento no que o cara está dizendo, no que o servidor está dizendo, ele manda processar, ele manda ter andamento. Então, caso seja deferido o processamento, ou seja, o andamento da revisão, essa mesma autoridade que aplicou a penalidade ou que confirmou a decisão anterior vai ser competente para a decisão final. Tá? Então essa é a questão. Então quem vai julgar a revisão? Quem deu a decisão em primeira instância administrativa ou quem julgou o recurso e manteve, né, a condenação. 319. Deferido, autorizado o processamento da revisão, será este realizado por procurador do Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente. Então isso aqui vai ser administrado por um procurador-geral que não participou do procedimento anterior. Por quê? Exatamente para o cara não ficar viciado, né? Para o cara, para ser uma pessoa nova, para dar uma oxigenação no negócio, para que outra pessoa possa apreciar isso, tá? Então, deferido o processamento da revisão, será este realizado por procurador de Estado que não tenha funcionado no procedimento disciplinar de que resultou a punição do requerente, tá? Recebido o pedido, o presidente providenciará o apensamento dos autos originais e notificará o requerente para que no prazo de 8 dias oferecer rol de oferecer rol de testemunhas ou requerer outras provas que pretenda produzir, tá? Então, aqui um prazo de 8 dias para provas, né? Então vamos até colocar aqui para a gente completar aqui. Estamos terminando, hein, meus amigos? Um vídeo um pouco maior, mas acho que vale muito a pena a gente realmente ver com muita atenção tudo isso aqui. Você pode assistir essa aula acelerado, enfim. Né? Professor, depois de 1h30 você fala que eu posso assistir acelerado? Sim. Então, 8 dias na revisão para apresentar provas ou requerer diligências. Tá? Então é isso. Então, 8 dias para oferecer testemunhas ou requerer as provas. Beleza. Parágrafo único. No processamento da revisão serão observadas as normas previstas nesta lei complementar para o processo administrativo. Então todo o andamento vai ser o do processo administrativo, ou seja, número de testemunhas, o número de testemunhas do processo administrativo. Impedimentos, os impedimentos do processo administrativo e assim por diante. Tá? 321. Da decisão que julgar procedente a revisão, poderá, a decisão que julgar procedente a revisão, ou seja, a pessoa ganhou a revisão, a pessoa ganhou o processo de revisão. Então, o que pode acontecer? A decisão poderá alterar a classificação da infração, absolver o punido, modificar a pena ou anular o processo, restabelecendo os direitos atingidos pela decisão reformada. Então, olha só, o que pode acontecer? O que pode acontecer de bom para o servidor? Pode haver alteração da classificação da infração. Por quê? Por que isso é bom? Porque imagina que o cara foi demitido a bem do serviço público e agora você muda isso para só demissão. Por mais que o cara ainda esteja demitido, num caso como esses, você poderia ter a diminuição, você tem, na verdade, a diminuição do prazo para você voltar ao serviço público. De 10 anos passa a ser 5 anos. Então, você altera a classificação da infração. Ou pode ainda haver absolvição. Pode haver absolvição, significa absolvição do servidor, ou seja, ele é inocentado de tudo. Pode haver a mudança da pena. Então, de um certo modo, você pode mudar a pena também quando você muda a classificação, mas aqui tem, a lei trouxe dessa forma, então você muda a pena, né? Então você tem uma suspensão, mas que era de 90 dias agora passa a ser de 15 dias, por exemplo. Tá? Então você tem uma mudança da pena, ou você tem a anulação do processo, com a volta de todos os direitos do servidor. Tá? Então agora, disposições finais.
o dia 28 de outubro será consagrado ao funcionário público estadual. Cara, seria muito louco se caísse assim. O dia do funcionário público no estado de São Paulo é letra A, 27 de outubro, letra B, 29 de outubro, tal. Então, acho improvável que isso seja perguntado, mas só para você guardar, porque vai que cai, né? Então, dia do funcionário público, 28 de outubro. Ah, professor, mas no ano passado foi dia 1º. O dia do funcionário público foi dia 1º de novembro. Não, acorda. Entenda uma coisa, o dia do funcionário público é dia 28. A folga, o feriado, pode ser em qualquer outro dia. Pode ser que o governador do estado emende e tal, mas, por favor, não pense até em época de pandemia, emenda de feriado, não pense em nada disso. O que está na lei, o que é dia do funcionário público, dia 28 de outubro, tá? Os prazos previstos neste estatuto serão todos contados por dias corridos, não são dias úteis. Não se computará no prazo o dia inicial, computando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo, feriado ou facultativo para o primeiro dia útil seguinte. Então, veja só, a pessoa foi intimada hoje e tem 10 dias para a prática de um ato, o primeiro dia será amanhã, tá? Então você não conta, não se computará no prazo o dia inicial. Então o dia que a pessoa recebeu a intimação, não tem como contar esse dia, vai começar a contar do primeiro dia seguinte, tá? Se houver vencimento em sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo, prorroga-se o prazo para o primeiro dia útil seguinte. Também tranquilo, né? Então pensa o seguinte, tinha um prazo que venceria no dia 5 de setembro. 5 de setembro foi um domingo. 6 e 7, 6 foi um ponto facultativo e 7 foi feriado. Então o prazo vai até o dia 8, tá? Então pensa o seguinte, ó, venceu, exemplo, em 2021, tá? Venceu o prazo dia 5 de setembro, mas esse dia era domingo. 6 de setembro foi ponto facultativo e dia 7 de setembro foi feriado. No caso, o prazo termina no dia 8 de setembro. Primeiro dia útil seguinte, tá? Claro, hipoteticamente aqui, por favor, tá? Então, só para você entender, só para você não ter nenhuma dificuldade. As disposições deste estatuto aplicam-se aos extranumerários, exceto no que colidirem com a precariedade de sua situação no serviço público. O extranumerário são as pessoas que estão ali trabalhando como servidores e que de fato não são de fato considerados como servidores para todos os fins, tá? Então existe inclusive uma lei estadual que trata dos extranumerários. Professor, preciso saber agora? Não precisa saber nada, só guarda isso. Extranumerários são esses servidores que estão a mais, que podem ser inclusive servidores que estão em disponibilidade, poderia ser servidores que estão ali trabalhando, mas que estão em outros regimes. Você sabe que a gente teve a mudança da Constituição em 1988, né? Então a Constituição foi promulgada em 1988. Tinham servidores que já estavam ali no serviço público antes da Constituição. Tem todo um caminho para você definir esses extranumerários, que pra gente aqui não tem nenhuma importância, tá? Então, apenas está com essa indicação. Então, as disposições deste estatuto se aplicam aos extranumerários, salvo exceto no que colidirem com a precariedade de sua situação. Então, precariedade aqui, a gente está falando de situação em que não há vínculo forte com a administração. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de um cara que ocupa um cargo em comissão, e numa situação como essas, ele é um cargo comissionado puro, né? Então, ele não é servidor, não é nada, ele entrou lá para ser um cargo em comissão dentro do estado de São Paulo. Então não vai, esse cara está numa situação precária. Por que a gente chama de situação precária? Porque ele não tem estabilidade, não tem nada, tá? Então não vai se aplicar para esse cara, tá? Então
se aplicam aos extranumerários, salvo quando colidirem-se com a precariedade. Então, quando tiver um cara que tem essa situação de uma vinculação precária, vínculo precário é isso, aquela situação em que o cara não vai ser estável nunca, ele vai ficar ali temporariamente apenas, tá? Durante o mandato do agente político que está ali. Meus amigos, matamos mais um, hein? Esse vídeo um pouco maior, mais de 1h e... Tô vendo aqui 1h30 e pouco, 1h40, sei lá. Mas acho que valeu a pena, hein? Matamos direito administrativo inteirinho. Então se liga aí. Vimos todo o direito penal, todo o processo penal, todo o direito constitucional e todo o direito administrativo. Sim, vimos tudo. Agora, nós vamos terminar as normas da corregedoria e depois vamos terminar o processo civil. Normas da corregedoria já temos uma parte mais avançada, temos 20 e poucas aulas, agora a gente vai focar no que realmente está faltando do edital para a gente concluir toda essa parte. Depois vamos terminar o processo civil. A prova é 31 de outubro e eu mantenho aqui a minha promessa de que nós vamos ver todos os assuntos até a sua prova. Peço apenas que você, até a título de... Como que eu vou falar isso com muita educação, né? Mas também você, a título de educação, né? Que você não coloca assim, cadê a aula tal? Tá faltando a aula tal. Pô, eu sei que tá faltando. Por favor, eu sei que tá faltando. Né? São raríssimas essas pessoas que fazem isso, mas eu acho que eu, aqui como produtor de conteúdo, eu preciso dizer isso com muita clareza, né? Isso dá um baita de um trabalho para fazer, não estou aqui e faço isso de graça, sempre digo que eu adoro estar aqui e tal, gosto muito de fazer isso, eu tenho lá a turma de exercícios, faço lá as questões, se você quiser entrar para a turma de exercícios, a gente vai tratar desses assuntos também, de tudo que a gente está vendo aqui no canal, faço as correções disso, acho muito importante que você veja como está caindo isso na prova, porque isso aqui já te permite fazer as questões. A maior parte das questões você resolveria só com o meu conhecimento aqui que eu estou passando para você nas aulas, mas sugiro que você também entre para a turma de exercícios, entre, ainda que você pegue um mês, faça uma experiência, pegue 2 meses, faça uma experiência. Acho muito relevante que você faça isso, para você realmente ter o contato com aquilo que cai. Ah, professor, mas tem o que? Concursos? Eu pego a prova e faço. Então tá bom, não tem problema, não tem nenhum problema. Se você gosta do jeito que eu ensino, aí eu peço para que você entre. Se você entende quando eu falo, aí você deve entrar. Tá? Então não é obrigatório, não é nada. E fico muito feliz pelas pessoas que estão lá, pelas centenas de pessoas que confiaram no meu trabalho, confiaram em mim. Eu fico muito feliz com isso. Meus amigos, eu quero agradecer também a todo mundo que comenta, que curte, que compartilha. E você que deixa as propagandas rolarem, acho isso muito importante. E ó, acho muito relevante, de novo, né? Primeiro, posso fazer aqui, já que estou a 1h40 falando aqui, olha só. Eu aceito todos os comentários, tá? Eu não tenho problemas com relação a comentários, com relação a críticas, mas eu não aceito e eu apago os comentários de caga-regra. Desculpa a expressão, mas eu preciso trazer isso aqui para você. Professor, mas aqui não seria tal coisa, não seria tal coisa, você está falando isso aqui, mas não é isso, não é aquilo. Enfia a sua opinião no rabo. É tão simples quanto isso. Ou faça o seu canal. Professor, você está nervoso? Não, não estou nervoso. Mas eu preciso dizer isso com muita clareza, porque eu sou professor, meu Deus, eu sou professor em curso preparatório, eu estou ensinando aqui para você. Se eu não falei, as chances são de que você está pensando alguma coisa que não é importante. É isso que eu quero que você entenda. É mal educado, é deselegante? Isso não, eu estou sendo aqui pedagógico para você. Então pare de perder tempo dizendo tal coisa, dizendo, olha, na verdade o professor falou isso aqui, mas isso aqui tem no artigo tal e no artigo tal. Meu amigo, se você já sabe, você não precisa estar aqui. Se você já sabe, primeiro, se você já sabe, você não devia estar estudando para esse concurso, você deveria estar dando aula para esse concurso. Se você está estudando, presume-se que você ainda não sabe. E que você está estudando, e tanto é que você não passou. Então eu estou dizendo isso com muita clareza, por quê? Porque, claro, o crescimento do canal tem algumas demandas que por vezes surgem, mas eu já prefiro matar no ninho aqui. Eu já quero matar isso aqui no ninho, para não dar margem a esse tipo de coisa. Ah, professor, você não aceita opinião? Claro que aceito. Mas espera aí, você pega uma aula de 1 hora, você pega uma aula de 40 minutos, e aí você vem dizer que o professor faltou dizer tal coisa, que o professor... Que isso? Que isso? Que falta de respeito é essa? Né? Então, por favor, né? Se você vai começar a ensinar, grave um canal para você, faça um canal para você, venda curso, faça o que você quiser, mas não venha bostejar aqui nos comentários do meu canal, por favor. É muito deselegante isso, é muito constrangedor isso, você olhar que a pessoa
vem te dar as opiniões e falando coisas erradas ainda, com português errado, começando do português errado, sabe? Então não faça isso, por favor, não seja esse cuzão, tá? Desculpa falar, mas eu preciso dizer, né? Então não seja esse cara, por favor. Então você, professor, ó, eu tô com uma dúvida em tal coisa, Dúvida é uma coisa, você pode até ter uma dúvida, e por vezes a dúvida vai estar no próprio texto, no próprio vídeo, tal, não tem problema de ter dúvida, ninguém é obrigado a saber tudo, mas começar a colocar que eu estou falando tal coisa, que eu errei tal coisa, que eu falei, meu, então vai embora, não precisa ficar aqui, né? Estou sendo muito claro com você, até porque, em geral, quem dá esse tipo de opinião é a pessoa que está errada, tá? Então, sendo muito claro aqui para você, desabafo, tá? Não é desabafo, não, mas só para deixar claro aqui, por quê? O ambiente aqui é um ambiente de educação, um ambiente de respeito, um ambiente de zelo com o conteúdo aqui, né? Eu não seria maluco de eventualmente não falar alguma coisa por qualquer capricho ou por esquecimento, não. Eu preparo essas aulas aqui, então a gente sabe muito bem o que está falando aqui. E aí agora eu preciso dizer isso, eu sei que soa muito como arrogância, mas não é. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para quem eu estou fazendo. Então, fique tranquilo com relação aos conteúdos, todos eles serão transmitidos aqui com a fidedignidade, com a responsabilidade de quem se coloca como um tutor, como um ajudador. Então, se você gosta, se você quer continuar aqui, fico muito feliz por você que está aqui. Já matamos 4 matérias de todo o edital. É muita coisa e a gente ainda vai terminar todo o restante, tá bom? Fique por aqui, não seja cuzão. Desculpa falar, né? E curta, compartilha, comente, se quiser entrar na turma de exercícios, pode entrar, tá bom? Eu volto tanto outros vídeos, porque sim, apesar desses malas aí, eu adoro estar aqui. Tchau.